ele deveria dar essa descendência a seu irmão, mas ele derramava o sêmen fora na hora da ejaculação, e então Deus também o matou. Como o outro irmão era jovem ainda, muito jovem, não poderia se casar com ela, então o seu sogro exigiu que ela ficasse viúva até que ele atingisse a idade para se casar. E ela dá então descendência a seu marido que havia morrido. Mas chegou o tempo desse rapaz se casar com ela, e ele, temendo que ela tivesse uma maldição na sua vida e que o seu filho fosse morrer também se casasse com ela, ele não deu seu filho em casamento a ela. E nós sabemos da história que ela acabou enganando o seu sogro e acabou tendo filho dele mesmo. Então, veja bem que Deus cuidou daquela mulher. Apesar de toda essa confusão, Deus não deixou ela sem um futuro, sem a descendência. Agora, existem vários outros casos de viuvez na Bíblia, e depois de Tamar nós podemos ver aí outros casos. Por exemplo, 2 tipos de viúvas. Vamos ver aí o primeiro caso, o caso da viúva de Serepta. Aí nessas 2 histórias da viúva de Serepta com o profeta Elias, e depois aquela outra viúva dos vasos de azeite com o profeta Eliseu, nós vamos ver aí 2 profetas sendo atendidos por 2 viúvas e com 2 tipos de azeites diferentes. No primeiro caso, a viúva de Serepta, ela foi então abastecer o profeta Elias, sendo que ela mesma não tinha nem para se abastecer a si própria. Mas nós vamos ver que Elias precisava de sustento, e Deus disse que uma viúva o sustentaria. Se nós olharmos bem, Elias deve ter pensado, bom, se uma viúva vai me sustentar, Deus está arranjando uma viúva rica para que eu possa chegar na casa dela, ela vai cuidar de mim, eu vou viver uma vida tranquila daqui para frente e eu vou ter um sustento tranquilo. Mas na verdade, Deus estava olhando a situação daquela viúva, que era uma situação tremendamente séria. Ela estava para morrer, ela estava esperando apenas comer a última comidinha que tinha ali e morrer. Então ela precisava de ajuda, e Deus sempre é o Deus que ajuda as viúvas. Ele ajuda o necessitado, ele ajuda aquele que clama por ele, e ele vê a necessidade das viúvas. Então, quando aquela viúva passa por essa situação, Deus envia a ela a bênção para que ela não morra de fome com seu filho. Então Elias, como estava precisando de sustento, ele foi usado por Deus para abençoar a vida daquela mulher. Então quando Elias pensa que ele é que vai ser abençoado, na verdade ele é o canal de Deus para abençoar aquela mulher, para resolver o problema de viuvez daquela mulher, porque aquela mulher estava passando uma tremenda necessidade. Então nós vamos ver que o profeta Elias vai até ela e ela diz para ele a sua situação. Estava ali com os gravetos na mão, ia fazer um último bolinho ali para comer, e depois ela e seu filho iam morrer. Ela tinha um azeite comestível, um azeite que era usado para fazer comida, um azeite culinário. Então Elias chega ali e vê a necessidade, clama então a Deus, e Deus resolve o problema daquela mulher. Ele entende que ali ele está sendo um instrumento de Deus para abençoar aquela mulher, e ele também receberia a bênção através daquela mulher. Então, com a bênção que ele estava levando de Deus àquela mulher, ele também seria abençoado. Já no outro caso, a mulher estava numa situação tremenda. Ela era a esposa de um dos filhos dos profetas. Então, ela tinha o seu esposo, que era filho de profeta,
e o seu esposo tinha falecido. Ele era um estudante, provavelmente na escola de profetas que havia naquela época ali. Então ela clama a Deus, pedindo por socorro, porque ela tinha uma dívida a pagar e os credores vieram para saldar essa dívida. Então exigiram que os seus filhos fossem dados para pagarem essa dívida. Então ela estava no momento de viuvez e de tremenda necessidade, não tinha como pagar a dívida do seu esposo e ia acabar perdendo também os seus 2 filhos, que eram tão importantes para ela. Então ela ia passar um estado de tremenda viuvez, aí, de solidão terrível. Ela ia passar agora por um estado de pobreza absoluta, porque não teria seus filhos para ajudar. Então, nesse momento de desespero, ela clama a Deus, e Deus envia ali o profeta Eliseu. E Eliseu então pergunta para ela: o que você tem? Vou usar alguma coisa que você tem para te ajudar. Deus vai fazer um milagre na sua vida. E aquela mulher pensou que não tinha mais nada, não tinha solução. Mas acontece que todo profeta tem azeite na sua casa. Tem aí o azeite da unção. E naquele tempo, então, esse azeite de unção, esse óleo de unção, era coisa finíssima, era coisa cara, não era coisa que se comprava em qualquer lugar. Então ela tinha todo um ritual e todos os elementos necessários para se fazer isso, e custava caro isso. Então ela não tinha um azeite para comer, mas ela tinha um azeite para unção, um azeite muito especial, um óleo especial de unção. Então, o que foi feito? O profeta Eliseu disse para ela pegar vasilhas vazias entre seus vizinhos. E ali então aquelas vasilhas foram cheias através de uma pequena botija que era usada para ungir as pessoas. Todas aquelas vasilhas foram cheias, um milagre aconteceu ali. E aquela mulher então pôde agora ter não só o suficiente para comer agora, mas o suficiente para manter a sua família por muito tempo. Porque o profeta diz: olha, vai viver do que sobrar. Então veja bem que ela estava agora com a condição financeira para se manter dali para frente também. Então veja bem que esse azeite já não é mais um azeite para se comer, para se fazer um bolo, fazer alguma coisa. Mas o profeta diz: vende azeite e paga a sua dívida e viva do resto. Então ela agora era uma fornecedora de azeite. E agora não só um azeite simples, mas usado para se fazer então o óleo da unção. Então nós temos também mais outras viúvas que foram aí destacadas pela palavra de Deus. Deus sempre cuidando das viúvas. Nós podemos olhar aí para, por exemplo, a viúva de Naim. Aquela viúva estava numa situação difícil. O seu esposo havia morrido e agora ela havia perdido o seu filho, um único filho. Imagine, uma viúva já ia viver uma situação muito difícil. Já estava vivendo essa situação de viuvez que era muito difícil. E ainda agora, o seu filho falece também, o seu filho morre. Imagine a situação dela. Então ela estava indo naquele ali cortejo fúnebre. Imagine o sofrimento daquela mulher. Era uma tristeza total. Mas aquele cortejo de morte, de tristeza, se encontrou com o cortejo da alegria, com o cortejo da vida. Se encontrou com o cortejo que vinha acompanhando Jesus. E Jesus então passa e vê aquela situação. E ele então se condói. Ele então se move de íntima compaixão por aquela mulher, pela situação que ela estava passando. Porque Deus, Ele olha sempre para a viuvez, Ele olha para a pessoa que está passando
por essa necessidade, por esse aperto, por essa tristeza imensa, e ele vai fazer de todo o possível para cuidar dessa pessoa, porque ele ama os órfãos, ele ama as viúvas, ele olha para essas coisas. Então, Jesus ali vai trazer a solução para aquela mulher. E ele então ressuscita aquele menino, aquele filho daquela viúva, e a situação daquela mulher então vai ser normalizada. Ela vai ter alguém para conversar, ela vai ter alguém para ajudá-la no seu sustento, ela vai ter alguém que possa ali amá-la, compreendê-la, que possa estar sempre com ela. É muito importante. Também outra viúva que se destaca aí na palavra de Deus, além de Ana, que nós já falamos, né? Uma viúva que se destaca pela oração, o jejum e a sua fé em Deus. Podemos também falar sobre aquela viúva lá de Marcos, capítulo 12, versículo 43, a viúva que foi conhecida como a viúva que deu tudo quanto tinha de oferta, e Jesus estava olhando ali aquela situação. Então Jesus não elogiou ninguém que deu muito, porque Deus não olha muito o que está sendo dado, mas Ele olha muito o que está sobrando. Às vezes você tem uma nota aí no bolso de R$2, uma de 5, uma de 10, uma de 20, uma de 50, uma de 100. Mas na hora de dar uma oferta, você escolhe a menor. Por quê? Porque você não quer dar alguma coisa que lhe custe. Você quer dar aquilo que lhe sobra. Mas aquela viúva não. Ela deu tudo quanto tinha. Ela deu para Deus. Era uma adoração. Essa parte financeira ela deve ser vista como um serviço prestado a Deus em adoração a Deus, em agradecimento a Deus. E não como uma obrigação, como as pessoas fazem. Então ela deu tudo quanto tinha. E Jesus estava olhando. E usou ali aquela situação para mostrar aos seus discípulos a importância de uma viúva realmente com o coração voltado para Deus. Então é uma viúva elogiada e ficou registrada a sua história, registrada a sua ação para com Deus na própria palavra de Deus na Bíblia. Nós podemos olhar também uma outra viúva destacada na palavra de Deus, que é Maria, a mãe de Jesus. Veja bem que esta mulher, ela teve um sofrimento muito grande com a perda do seu esposo e agora com a perda do seu filho mais velho. E Jesus ali, próximo de sua morte, então, ele se preocupa com a sua mãe viúva, com a sua mãe sofredora, e fala com seu discípulo amado João para cuidar dela, né? E ele indica ali o modo de cuidado que era necessário para ela. Ele diz que João deveria então ajudá-la como um filho e que Maria deveria receber João como se fosse um filho, para ajudá-la a compreender a palavra de Deus. Ela precisava de alguém bem próximo, alguém que pudesse ajudá-la a compreender tudo aquilo para que ela não se desesperasse. Então, Jesus, mesmo na hora da morte, se preocupa com a viuvez de sua mãe, com a necessidade que ela teria de alguém perto para explicar aquela situação. Além de ter perdido o seu esposo, agora estava perdendo o seu filho. Então ela poderia entrar em pânico, em uma tremenda tristeza, né? Uma depressão terrível, e poderia vir a sofrer aflições terríveis por causa disso. Então era preciso alguém ali que compreendia e que tivesse um coração cheio de amor para ajudá-la nesse momento.